O mundo se encontra em uma terrível era glacial, sem água, eletricidade e muito menos sistema de aquecimento, apenas neve para todo lado. Mas como toda crise que afeta um coletivo, são nesses momentos que conseguimos ver a verdadeira natureza da raça humana. E foi assim que eu fui enganado e deixado para morrer pela pessoa que eu considerava ser a minha alma gêmea. Mas felizmente, tive a oportunidade de regressar ao passado, alguns dias antes da calamidade acontecer. E essas pessoas que fizeram mal a mim vão sentir o gosto gelado da minha vingança. A história começa com uma reportagem que eu desconheço no momento, mencionando que atualmente a Terra chegou em uma era glacial. O repórter segue mencionando que a temperatura global está constantemente em queda e sem sinais de melhora. E ele segue mencionando para os seus espectadores, para caridosamente que não percam a compostura e, claro, a esperança. O repórterzinho menciona que o governo não vai abandonar ninguém e se eles permanecerem unidos, certamente vão superar essa calamidade. E lá no fundo da reportagem conseguimos ver um avião vindo em direção. E, meus senhores, parece que ele cai justamente do repórter. E conseguimos ver essa reportagem em outra perspectiva, visto por uma pessoa que também não conheço. O sinal da TV é perdido, e no ambiente daquela residência há um lixão completo. Caixas empilhadas de dejetos e sujeira, e uma pessoa chamando outra de forma bem doce e meiga. E parece que essa pessoa que está sendo chamada tem um bastão bem peculiar. Eu vou dar um spoiler para vocês. Esse cara aqui é o Prota, e ele tá olhando o olho mágico da sua porta e encontra essa donzela meio chorosa e extremamente bela. Mas não se deixe enganar, essa daqui é uma quenguinha de primeira classe. O Pratinha caridosamente abre a porta e pergunta o que essa donzela tá fazendo em frente da sua casa. E aparentemente nosso herói é amigo de longa data dessa dama, já que ele demonstra muita preocupação com ela e menciona para ela entrar rápido, que do lado de fora é muito perigoso. E nesse momento, a novinha se apoia na porta da casa do nosso herói e em seguida taca-lhe um beijão na sua boca. Logo em seguida, os amassos continuam e o Pratinha fica lá, né, aproveitando com a donzela, dando aquele velho beijão. Depois do Pratinha ter matado a sua sede de tanto engolir saliva, ele fica todo bobão. E além de besta, ele fica sem entender o que tá acontecendo. E em resposta a isso, a donzela segue mencionando que foi só agora que ela percebeu que ele, o Hanfeng, é uma pessoa realmente que merece o seu amor. E ela segue lá falando que é na dificuldade que se entende o coração. E quem realmente ama ela vai dar tudo sem condições alguma. E a novinha ainda segue mencionando, se ele não acreditar nela, ele pode facilmente sentir o seu coração. Exatamente o que você tá pensando, senhores. O escritor aqui é bem safadenho, viu? E a novinha ainda segue falando que nesse momento ela tá disposta a fazer qualquer coisa com o nosso herói. O Pratinha já fica divagando sobre esses termos, qualquer coisa. A novinha dá uma apertadinha na bundinha do Prota e ele já tava esquecendo completamente esse gelo da era glacial. O Pratinha já ia falando que ele tá muito feliz por ela ter entendido finalmente os seus sentimentos, mas antes dele terminar de falar, a novinha manda ele calar a boca e menciona pra ele apenas fechar os seus olhos. E como um bom gado, o Pratinha obedece sem questionar. E é nesse momento que conseguimos ver um punhados de dedos. Uma pessoa estranha tá por perto. E no frame seguinte, essa pessoa misteriosa dá uma lapada segura no Prota. E eu vou contar pra vocês, senhores, parece que a cabeça do nosso herói amassou bonito, viu? A novinha vendo isso fica toda nos tremeliques, perguntando se o cabrinha realmente eliminou ele. E em resposta a isso, o desgramado responde pra Kingazinha.
para ela não ficar se fazendo de boba na sua frente, já que ela sabia muito bem que ele precisava perecer. E o vagabundo segue falando que de qualquer forma não há mais regra nesse mundo e ninguém mais se importa com a vida de uma pessoa. E nesse momento a novinha segue falando que eles precisam pegar os suprimentos que o Protinha escondia lá embaixo, e se eles conseguirem sobreviver esses dias, certamente alguém vai vir resgatá-los. E assim o nosso herói fica lá, agonizando e sentindo cada gota da sua vida esvaindo aos poucos. No meio daquele desespero, o Protinha segue pensando e ele percebe que não consegue se mover. Ele fica até se questionando se por acaso ele foi de Vasco. E no meio daquela dor, ele percebe que essa é a sensação de morrer. O nosso herói ainda não tinha perdido a consciência e ele estava lá observando aqueles dois, meio que se pegando na sua frente. O cabrinho ainda segue elogiando a atuação da novinha. E ele seguia falando pra ela que ela é uma pequena feiticeira. E depois ele vai recompensar ela com uma coisa, como eu posso dizer, erreta. O nosso herói começa a sentir um misto de raiva e desespero. E ele segue pensando que no fim das contas, tudo isso foi por causa de uma mulher com um coração frio. E ele pensa com todas as suas forças que na sua próxima vida ele não vai ser um otário. E assim, um brilho fluorescente começa a emergir do lugar. E o Protinha percebe esse brilho. Ele fica um pouco sem entender, mas para ele, aquela luz emite um calor. E ele fica pensando se por acaso esse é o caminho para o paraíso. Mas em vez dele se sentir em paz, é como se o corpo dele começasse a se desfazer do nada. E num piscar de olhos, o Protinha acorda novamente. Ele fica meio sem entender, já que ele acordou na sua cama. E assim, meia hora se passam. O Protinha percebe que tudo tá muito quente. E ele achava que nunca ia sentir isso novamente. O Protinha confirma a data. E ele percebe que ele tá no dia 28 de junho. E o apocalipse vai começar exatamente no dia 15 do próximo mês. Ele menciona que ele deveria estar empacotado, mas estranhamente ele voltou 2 semanas antes do início desse apocalipse. E isso significa que ele renasceu de alguma forma. E no meio desse retrocesso, ele também percebeu que ele tá com sintomas estranhos em seu corpo, já que depois que ele acordou, parece que essa luz vermelha tem envolvido a sua mão direita. Ele segue pensando que além dele sentir um leve calor, essa luz vermelha não causa nenhum dano à sua mão. Ele chegou até a pensar que essas coisas que tá acontecendo com a sua mão é só a mera coisa da sua cabeça. E no frame seguinte, o Protinha espirra e simplesmente a luz mudou de cor. E não só isso, de uma hora para outra ficou mais irradiante e forte. O Protinha se tranca em sua casa e ele fica lá um pouco eufórico sobre as coisas que estão acontecendo com ele. Ele não consegue ver nenhum sentido disso estar acontecendo com ele. E assim, o brilho da sua mão vai começando a diminuir aos poucos. E essa é a primeira característica que ele vê de diferença da luz vermelha. É como se a luz vermelha fosse constante e essa verde aumentasse e diminuísse por algum motivo desconhecido ainda pelo nosso herói. O Protinha se senta no seu sofá e ele percebe que por algum motivo parece que ele tá ficando exausto. Ele rapidamente culpa essa luz vermelha que tá saindo da sua mão. Ele já fica todo furioso e começa lá a tentar apagar esse fogo da sua mão. E é nesse momento que cai a ficha do nosso herói. Ele fica pensando e percebe que ele já viu essas características em quadrinhos que ele assistiu em sua infância. Na verdade deu, né? Eu só falei errado aqui. Ele menciona que é um clichê o protagonista renascer e ganhar poderes. Poderes esses que podem ser muito apelões. Mas rapidamente ele percebe que não teve nenhuma alteração ou nada. E a única coisa diferente que ele tá sentindo é fome. Ele abre sua geladeira e só tem água, senhores. Ele menciona que isso não é uma boa notícia, já que a sensação que ele tá sentindo é como se ele fosse ser empacotado de fome e cansaço. Mas então ele vira o seu olhar em direção à sua mesa e percebe um pote de feijão ou algo do tipo. Na realidade ele menciona que esse alimento são grãos de sojas fritos. E é simplesmente o lanche que ele comprou bem antes de começar o apocalipse. E ele já segue pensando que ele precisa ir no supermercado retocar suas compras. Mas no momento que ele pega um desses grãos e irradia com essa luz verde, mas no filme seguinte simplesmente aquele grão brota. E senhores, já brota com favos de soja já pronto para colher. O
nosso herói mais uma vez fica sem entender o que tá acontecendo, mas parece que a luz na mão dele parou de brilhar. Ele menciona que a sensação do cansaço simplesmente desapareceu, juntamente com a luz verde da sua mão. Ele destaca um desses favos de soja, então ele abre e realmente confirma que já tá pronto para ser colhido. Ele já fica lá divagando se por acaso esse é o poder que ele despertou. Ele menciona que isso é uma descoberta incrível e ele precisa pesquisar isso o quanto antes. E o nosso herói não é bobo. Antes dele fazer isso, ele precisa dar uma passada no supermercado, já que ele precisa garantir os seus suprimentos bem antes do apocalipse acontecer. E assim, o tempo se passa. O Pratinha vai dar um pulinho lá no centro e tem muitas pessoas na rua, senhores. Esse desenhista não tem preguiça de fazer não, viu, cara? Tu é doido, velho. Ele segue pensando sobre tudo o que aconteceu depois dele acordar, a aparição da luz vermelha e a sua incerteza do que ela faz, e também os poderes proporcionados pela luz verde na sua mão. Só que além de deixar ele cansado, essa luz verde ainda deixa o coração do Prota acelerando. O Brad ainda segue pensando sobre os seus poderes. Ele fica muito curioso em tentar descobrir mais coisas sobre si mesmo. E é nesse momento que conseguimos ver um belo par de pernas. E essa pessoa chama o Protinha de novo. Eu esqueci de falar pra vocês que o nome do Prota é Han Feng, mas bem difícil, vou ficar chamando ele por esse nome. E conseguimos perceber que essa é justamente aquela Kenguinha descarada. Ela segue lá falando com o nosso herói, mencionando que é uma enorme coincidência, já que ele tá fazendo compras, é justamente o que ela tava planejando fazer. E ela segue lá falando toda fofinha, mencionando que os dois são muito sortudos. E nesse momento o nosso herói já entra em pânico. E o nome dessa novinha que a gente vai prestar respeito é Ali Ruína. Esse é o nome da Kenga desgramada. Temos que prestar respeito, senão eu vou ser cancelado, né? O Pratinha segue falando que essa mulher é a deusa que ele perseguiu desesperadamente por 3 anos. E o nosso bom gado destaca que sempre que ela queria algo, ele se esforçava ao máximo para satisfazer o desejo dela. E ele fazia isso mesmo sabendo que ele não passava de um reserva. Mas ele segue enfurecido, que ele nunca pensou, e no final ela seria a causa da sua morte. Em seguida ele já tenta se acalmar. Ele menciona que ainda não é hora da vingança, e primeiro ele precisa resolver as questões dos seus suprimentos. Enquanto ele tá lá perdido nos seus pensamentos, divagando, a novinha ainda fica lá chamando a atenção dele. E ela fica lá toda caridosazinha, né? Perguntando pra ele no que ele tá pensando. E menciona que ela tava ali chamando ele há um tempão. E assim, o Han Feng, que é o nome do Pratinha, ele segue lá pedindo desculpa pra ela e dá um enroleixo, mencionando que ele ficou encantado com o quanto ela tá bonita esse dia. A novinha fica lá fazendo o showzinho dela, chamando o Pratinha de bobo e segue falando que ele ficou muito bem com as palavras. A novinha descarada dá um sorrisinho de canto de boca e ela já segue mandando a cartada pro nosso herói, convidando ele pra dar uma passeada em volta da praça. Mas o nosso herói virou Chad. Ele simplesmente se desculpa e vai-se embora, mencionando que ele tem outras coisas pra resolver. E a novinha, que nunca tinha levado um fora na sua vida, ficou incrédula. O Han Feng revela em seus pensamentos a verdadeira intenção dela, e é simplesmente fazer ele de bobo para pagar suas compras novamente. Mas agora ele menciona que ele não é tão ingênuo como antes. E assim, o nosso herói chega no supermercado. E esse supermercado é aqueles Walmart da cidade, os maiores supermercados que tem. E ali ele pode encontrar a maior variedade de produtos. O Pratinha segue pensando em um fenômeno que aconteceu durante a Era Glacial, e simplesmente esse supermercado foi esvaziado da noite pro dia. Será que isso tem ligação com aquele outro manhwa? E aí, o que vocês acham? O Prota segue mencionando que ninguém nunca descobriu quem foi que fez isso. E ele só segue pensando que antes que o apocalipse chegue, ele precisa acumular o máximo de suprimentos possível. O Han Feng cata seu celular e tá lá a lista dele, né? Só com nomezão de qualidade, véi. E traduzindo aqui pra vocês, é uma lista muito simples, né? Comida, roupa de inverno, remédios, itens de uso diário, combustível e outras coisinhas que ele vai precisar pra sobreviver. Mas o problema que ele tem é o problema de todo mundo aqui que mora no Brasil. Dinheiro. Tá faltando dinheiro pra ele, cara. Nesse momento ele já começa a cair no pânico. Mas também quem é que vai fazer compras e não olha o tanto que tem no celular? Ou na carteira, né? É nesse momento que ele tem uma ideia.
E ele simplesmente vai fazer um empréstimo da Nubank, cara. Ela não tá nem me patrocinando, nem sei porque eu tô falando aqui. E parece que o nosso herói vai ser ousado. Simplesmente ele vai tirar dinheiro de todo o aplicativo de banco que ele tem e que ele pode baixar. Já que quando chegar o apocalipse ele não vai precisar pagar pra ninguém, né? Isso aí é só stonks. E em paralelo a isso, a novinha tá lá furiosa e fica chutando um lixo na rua. Ela fica divagando em seus pensamentos. E parece que a rejeição que o Protinha fez com ela deixou ela muito putaça. De fato, ele conseguiu mexer com o psicológico da novinha. E ela segue falando que mesmo tendo muito bajuladores pela cidade, ela ainda ficou muito furiosa, já que ele rejeitou ela. E ela já segue chamando nosso herói de pobre coitado, que nem tem carro. Ela fica furiosa no ódio, mencionando que ela não vai tratar ele bem novamente. E quem vem lá atrás da novinha, com um carrão, ainda dá uma buzinada, véi. O carro para do lado da novinha, e quando o vidro abaixa, é o nosso prota Hanfeng. Ela já segue perguntando pro nosso herói se por acaso esse carro é dele. Em resposta a isso, o Protinha só confirma e menciona que ele acabou de comprar. Ela segue mandando um enrolation, mencionando que recentemente o seu pai fez muito dinheiro nos Estados Unidos, e então ele mandou um pouquinho pra ele. Ele ainda segue falando que naquele momento que eles passaram perto um do outro, ele estava indo pro aeroporto buscar o seu pai. E nesse momento cai a ficha da novinha uruboa. Ela fica lá toda chorosa, com aquele showzinho velho de mulher ruim, cara. Ela segue mencionando que não sabia dessas informações e ainda pediu pra ele acompanhar ela nas compras. E ela fica lá pedindo desculpinhas e todas mimadinha. A novinha segue chorando e menciona pro prota que ele tava sendo muito frio com ela. E ainda chorosa, ela menciona que tava pensando que ele queria se afastar dela. E assim, ela não poderia ser mais a sua amiga. Mas nesse momento, o prota usa o canto da sereia e segue chamando a novinha de boba. Ele dá uma apertadinha na sua cintura e pega no seu queixinho e segue lá falando que ele nunca que poderia se afastar dela, já que ela, a novinha, é muito importante pra ele. E nesse momento, a Medusa já começa a abrir as suas caras, uma verdadeira cobra. Mas ela ainda segue no showzinho dela, mencionando que na verdade, ele, o Hanfeng, também é muito especial pra ela. E ela segue mencionando que nesse dia, ela pode acompanhar ele pra jantar e assistir um filme juntos, já que ela quer conhecer ele melhor. Mas no momento que ela virou sua atenção pra ele, o Protinha já tinha sumido de lá, velho. E ela ficou com essa cara de pateta. Em resposta a isso, o Hanfeng menciona que ele tá muito ocupado, que nesse dia ele ainda tem que levar todas essas coisas pra cima da sua casa. A novinha, em um tom visivelmente irritado, segue perguntando pro nosso herói do porquê ele tá comprando tanta coisa assim. E o Protinha, já um pouco sem jeito, ele tenta mandar o migué e menciona que não é nada demais, ele só comprou algumas coisas que ele gosta. E o cabrinha ainda manda uma mentira pra ela, mencionando que comprou um presentinho pra novinha. E ela fica toda felizinha, olha a cara dela, rapaz. Assim, a cobra, quer dizer, a novinha, segue se despedindo do nosso herói e menciona que vai esperar ansiosamente na sua casa. E no momento que eles se despedem, a novinha já fica pensando maliciosamente que mais uma vez conseguiu enganar um trouxa. E em paralelo a isso, o Protinha tá cauteloso, pensando que ele não pode deixar essa degenerada descobrir que ele tá estocando suprimentos, já que esses suprimentos é a sua garantia para sobreviver ao apocalipse. Ele já segue pensando todo malicioso que eles vão acertar suas contas quando o apocalipse chegar. E de tabela, ele vai conseguir eliminar aquele homem que o atacou. Que nesse momento, quem tá ansioso e esperando o apocalipse é justamente o Protinha. O Hanfeng segue falando que no dia 15 de julho, quando o apocalipse começar, vai nevar muito e a temperatura vai cair para menos 20 graus. E no mês seguinte, a temperatura vai cair gradualmente até menos 70 graus Celsius, cobrindo o mundo de neve e impossibilitando a saída. E nesse momento, o carteiro, ou sei lá quem for que deixou esse tanto de encomenda pro Prota, já chega lá e tá irritado com ele por algum motivo. Mas esse é o sinal que a primeira tarefa de estocar comida já foi garantido. Ele segue pensando, mediante a tudo que vai acontecer, ele precisa ao máximo estocar os alimentos. E ele segue pensando que tudo deve ser embalado para que os vizinhos não descubram o seu estoque. E é por isso que alguns dos seus suprimentos mais sensíveis, ele precisa transportar pessoalmente à noite, quando ninguém está por perto. O Hanfeng menciona que após o apocalipse, o sistema elétrico será extremamente sensível. E por isso, ele comprou um gerador e um estoque de combustível suficiente para um ano. E agora, com
combustível não vai ser problema para ele. O Pratinha segue mencionando que durante o apocalipse, o sistema de aquecimento vai parar, então ele precisa adaptar sua casa para o aquecimento independente. E de quebra, ele reforçou a porta do seu apartamento juntamente com as janelas. E as reformas da sua casa agora já tá garantida. O Pratinha tava lá ajeitando seu estoque de alimentos e montando seu inventário. O Prata menciona que no dia 14, ele já tinha estocado de tudo que já era importante. E agora só restava um dia antes da queda brusca de temperatura. E nesse momento, a última coisa que resta ele fazer é aprender a utilizar suas habilidades. Para sobreviver ao apocalipse glacial iminente, não basta contar apenas com suprimentos que o Prota acumulou para si mesmo. E essa habilidade de transformar soja em plantas vai ser a esperança do nosso herói. E ali na sua frente, em um prato de comida, estão as sojas que foram feitas com a sua habilidade. E ele fica um pouco relutante em comer. Ele segue pensando que essa habilidade apareceu de forma aleatória e ele ainda não consegue entender direito. E a primeira coisa que ele precisa fazer é confirmar se ela é comestível. E assim ele prova. E parece que essa comida dele estava muito boa, porque se provado foi boa parte do prato. E assim ele tira sua dúvida. E o alimento que ele consegue produzir é totalmente comestível. E assim ele tem certeza que a sua habilidade pode pelo menos produzir alimentos. O Feng segue pensando em outra forma de poder testar a sua habilidade, já que nesses últimos dias ele só conseguiu utilizar ela na soja. E certamente ele precisa verificar se essa habilidade funciona com outros alimentos. Então, o tempo se passa. E mais uma vez, o tempo se passa. Conseguimos ver um feixe de luz, e é como se a visão do Prota estivesse apagando. Quando nosso herói recobra sua consciência, rapidamente ele percebe que tinha acabado de desmaiar. E o primeiro sintoma que ele sentiu depois de acordar é a sua cabeça doendo muito. E nesse momento ele tem certeza que essa habilidade sobrecarrega bastante o seu corpo e a sua mente. No momento seguinte ele se recompõe, come um pouquinho de soja e fica lá pensando que pelo menos agora ele tem uma compreensão inicial da sua habilidade. Ele menciona que antes de desmaiar, ele tentou com vários tipos de alimentos. Alguns que ele energizou com aquela luz verde não tiveram nenhuma mutação, mas outros, igualmente a soja, evoluíram de sementes para plantas maduras. E às vezes, as coisas que ele testava explodiam, e dessa explosão se transformava em uma substância preta, parecida muito com o carvão, só que a diferença é que ele é bem leve. E igualmente o carvão, essa substância preta é muito boa para utilizar como combustível. E agora, o Pratinha não precisa se preocupar com energia para o aquecimento. O Prota literalmente consegue fazer combustível. O cara é foda. E depois disso, ele tentou várias e várias tentativas. Nesse momento ele estava com uma semente em suas mãos e estava lá se concentrando e ajustando a sua respiração. E em seguida aparece esse ramo de brócolis. Eu acho que é brócolis, viu? E antes dele perder a consciência, ele percebe que a taxa de sucesso da sua habilidade é um pouco aleatória. E assim ele despenca no chão. O Pratinha estava lá pensando consigo mesmo e para ele isso não faz o menor sentido, já que certamente essa habilidade deve ter algum princípio para funcionar. Mas pelo menos o nosso herói conseguiu entender a condição para fazer ela funcionar. E o ponto crucial nela é a sua consciência. Ele segue mentalizando e imagina que ele tá lá na natureza, do jeito que ele veio ao mundo. Ele sente como seu corpo e mente fizesse parte da natureza. E de fato faz, né? Só que não desse jeito peladão. E foi nesse momento, lembrando dessa sensação, que ele descobriu que tudo está relacionado à sua consciência. E assim o tempo se passa. E dessa vez, o nosso herói estava tentando utilizar sua habilidade em carnes. E assim ele rapidamente percebe que não tem nenhuma reação. Ele fica pensando se por acaso a sua habilidade só funciona em plantas. Ele até tenta forçar ao máximo a sua habilidade, e mesmo assim nada acontece. Ele segue mencionando que durante a meditação, ele consegue sentir claramente a presença de duas cores. E ele menciona que a cor vermelha do início ele ainda não testou em nenhum alimento. E então ele segue mentalizando a luz vermelha. A sua mão começa a irradiar aquela luz esvermelhada, e a carne instantaneamente começa a reagir. Mas em vez da carne virar um animal, ou sei lá o que era pra virar, ela virou esse troço nojento.
e o Prota simplesmente joga no chão de nojo. O Pratinha toca com nojo na carne, ele fica lá olhando ela de perto. E realmente ele destaca que ela reagiu à luz vermelha. E para ele essa reação parece muito um tipo de aquecimento. Ele segue pensando se por acaso a função da luz vermelha é aquecer. Mas ele acha um pouco estranho isso, já que o aquecimento da luz vermelha não é algo comum, já que ao jogar a peça de carne na sua frente, essa reação se assemelha mais a um processo de decomposição. E no filme seguinte parece que o Protinha percebeu alguma coisa. Logo em seguida ele pega um punhado de sementes, eu acredito que é de soja, e na sua outra tá aquele pedaço de carne decomposto. Ele segue pensando se a luz verde representa a evolução, a luz vermelha deve representar a decomposição. E nesse momento ele teve a ótima ideia de combinar as duas luzes. E assim um efeito novo acontece. E aquele pedacinho de carne na sua mão simplesmente, sei lá, multiplicou de tamanho várias vezes. Enquanto na sua mão esquerda tá um baita pedaço de carne, a soja na sua mão direita simplesmente desapareceu. Ele segue lá analisando o pedaço de carne e parece que tá tudo normal. A qualidade da peça tá excelente e a textura e o cheiro parecem muito de uma carne. E assim o Pratinha fica animado e ele tenta mais uma vez replicar a ação. E assim o tempo se passa. Mas dessa vez o Pratinha parece estar muito frustrado, já que parece que todas as outras tentativas falharam. Mas em seguida ele aceita a situação e menciona que mais tarde ele vai tentar novamente, já que de qualquer forma ele teve alguns resultados nesse dia. E ele segue mencionando, se ele conseguir entender completamente a sua habilidade, ele segue se idealizando como um super-herói, mencionando que ele vai ser o homem que vai dominar o apocalipse glacial. E ele segue lá divagando nos seus sonhos, mas no filme seguinte ele percebe que ele esqueceu uma coisa, já que num apocalipse só comida não é o suficiente, e ele precisa se defender de alguma forma. E a primeira coisa que ele pensa é em armas de fogo. O Pratinha rapidamente começa a se preparar e menciona que logo a temperatura vai cair, que ele precisa conseguir logo uma arma. Enquanto o Pratinha vai ajeitando os seus suprimentos, da janela da sua casa ele percebe que o inevitável finalmente chegou. Ele segue andando nas ruas nevadas do seu bairro e menciona que em uma semana a temperatura cairá em menos 45 graus. E para ele precisa conseguir o mais rápido possível uma arma. O único problema é que lá na Coreia a compra de arma é ilegal. Então ele fica um pouco de mãos atadas, já que ele não sabe o que ele vai fazer. E é nesse momento que ele escuta alguém falando. E na sua frente é um carinha muito do falador. Ele parece aquelas pessoas fazendo propaganda de pirâmide. O Pratinha menciona que ele lembra vagamente desse cara. Ele segue pensando que o estilo extravagante que ele esboça, e parece que esse carinha mora no mesmo condomínio do nosso herói. E ele segue falando que as pessoas chamam ele carinhosamente de sem teto. O nosso herói segue mencionando sobre o seu conhecido. Ele menciona que o seu nome é Lee Zi, e muitas pessoas chamam ele de irmão Lee, e ele mora perto do seu bairro. O Hanfeng fala que ele é responsável por gerenciar projetos de engenharia e é bastante respeitado na vizinhança. Na perspectiva do Protinha, um cabrinha tinha acabado de chegar lá e tava oferecendo um cigarrinho pro irmão Lee. E o cabrinha é cheio de coisa, véi. Ele segue falando que só fuma cigarro da marca Marlboro, porque os outros fazem ele tossir. O Prota segue mencionando que ele não tem nenhum trabalho físico, mas no entanto, ele sempre parece estar muito ocupado. E assim, o Protinha segue pensando que talvez esse irmão Lee pode ter o contato que ele queira para conseguir a sua arma. E assim, o Pratinha já segue chamando a atenção do irmão Lee, falando com ele como se já conhecesse ele há muito tempo. O cabrinho fica um pouco desconfiado e pergunta se eles se conhecem por acaso. O Hanfeng, que eu tô percebendo que ele é o rei do enrolation, já segue lá tentando enganar o cabrinha e ainda mente sobre o seu nome, mencionando que ele é o Xiao Nan, e inventa uma história como se eles fossem próximos. E o cabrinha é tão safado que ele finge que conhece o Prota também. Ele segue falando que ele tem estado muito ocupado com os projetos, que a sua memória não anda muito boa e pra ele não levar mal caso ele não se lembre bastante dele. E então ele segue perguntando pro Protinha o que ele precisa dele. E nesse momento o Hanfeng olha pro lado, olha pro outro e o cabrinha fica lá sem entender
poder. No filme seguinte, o Prota chega perto do Cabrinha e manda lá a braba mencionando o que ele precisa. O irmão Lee já fica todo incrédulo e fica lá espravejando, perguntando do porquê ele precisa dessas coisas. O Pratinha fica um pouco sem jeito e ele parece estar um pouco culpado pelo seu pedido. E nesse momento, o irmão Lee chama a atenção do Pratinha, falando pra ele que ele precisa se explicar claramente, já que ele não pode fazer nada ilegal. E conseguir uma arma não é algo muito simples, já que se isso desse errado, eles poderiam acabar se metendo em grandes problemas. Em resposta a isso, o Pratinha segue falar todo manso, mencionando pro irmão Lee que ele entendeu as coisas um pouco errado. E assim, o nosso herói fala numa cara toda de pamonha, falando que na verdade, ele só precisa disso por uma rixa pessoal, e ele precisa dessa arma apenas para se proteger. Ele segue falando de uma história que em um dia, ele estava indo do trabalho de bicicleta e encontrou um homem cuspindo na rua. E nesse meio tempo, o Cabrinha ainda cuspiu na sua cara. O Prota segue falando que no momento que ele foi confrontá-lo, o desgramado simplesmente o cuspiu de novo. E então, num acesso de fúrias, ele simplesmente atacou o cara e esmurrou ele até cansar. Depois disso, o Cabrinha todo rasgado e escapingado, ele ameaçou o Prota, mencionando que um dia ele vai se vingar dele. E no dia seguinte, o desgramado trouxe um monte de gente e cercou ele no portão, e ficou lá espancando e batendo no Protinha. E ainda por cima disseram pra ele que toda vez que eles vissem o Prota andando pela rua, eles sempre iriam bater nele. Ele segue mencionando que nesse dia ele nunca foi tão humilhado em sua vida, e é por isso que ele precisa de uma arma para se defender. E assim acaba a sua história. E nesse momento o irmão Lee fica incrédulo, achando essa história completamente nojenta, e esse cara é um babaca por completo. Ele segue se questionando como alguém pode sair cuspindo na rua desse jeito, e isso pra ele é uma tremenda falta de educação. O Pratinha lá fica meio pensante e parece que ele não tá muito animado com a história. Mas no filme seguinte, o Cabrinha chama a atenção do nosso herói, e ele menciona que vai cuidar desse serviço pra ele. Ele segue falando que ele vai entrar em contato com seu bom amigo agora mesmo, e em seguida ele vai resolver esse probleminha pra ele. O Pratinha só agradece, né? E em seguida o Cabrinha parece estar um pouco desconfortável. Ele segue falando que ele vai pegar um ônibus, e menciona se seu carro não tivesse quebrado na oficina, ele mesmo levaria o Protinha pra conhecer o seu irmãozão. Mas como o Protinha tá vivendo um dia de patrão, ele simplesmente aperta no controle do seu carro e destrava ele. E ele já segue convidando o Cabrinha pra eles irem no seu carro, e assim o tempo se passa. No meio da estrada eles vão conversando, e o irmão Lee segue falando pro Protinha que ele tá com uma vida muito boa, já que até carro ele tem. Ele segue perguntando pro nosso herói quanto foi que custou esse carro, e o Protinha menciona que foi uns 70 mil. O Cabrinha fica lá tirando foto, fazendo mídia no carro do Prota, e vai direcionando ele pra ele chegar no caminho certo. Enquanto isso, o irmão Lee já tava postando fotos na internet, mencionando que o seu carro novo, o assento dele é um pouco duro. Que isso, cara? E assim, os Cabrinhas chegam no lugar, e parece mais um beco de mendigo, cara. Os noiados já ficam lá esperando, percebendo que tem alguém vindo desse carro. Mas no momento que os dois saem do carro, aquele punhado de noiado chega lá perto do irmão Lee, questionando ele do que ele tá fazendo ali. E ele calmamente fala que ele veio falar com o Sr. Liu. E como o irmão Lee é todo desgramado, ele tinha postado na internet que esse carro era seu, e o Cabrinha já tinha visto e perguntou quanto é que foi. E assim o desgramado responde que só foi 70 mil. E o Protinha, vendo essa história, ele só fica na dele, mas fica sem acreditar na tamanha cara de pau do irmão Lee. O irmãozão do Lee segue perguntando todo enraivecido do que ele tá fazendo ali tão tarde da noite. E assim, o Cabrinha vai lá fazendo a mídia dele, oferecendo um cigarro pro seu irmãozão. Mas o cara tá sem paciência e ele fala pra ele ir diretamente ao ponto. E assim, o Cabrinha menciona que o seu irmãozinho ali tá precisando de ajuda. Ele simplesmente quer comprar uma arma. E então, o Cabrinha fala numa voz toda aterrorizante, e sem entender sobre essa arma. O Protinha já fica tremendo na base, e o Cabrinha fica lá baforando essa fumaça do seu Marlboro. E assim, o Cabrinha fala, pensando que era alguma coisa mais sérias, mas é apenas uma armazinha besta. O
Cabrinha simplesmente dá um sinal pro seu capanga, e assim, do seu casaco, ele tira aquela Glock. E em seguida o Protinha segue falando, pedindo desculpas pro irmãozão ali, mas ele fala que ele queria algo mais avançado, alguma coisa mais sofisticada com mira telescópica. Ele segue lá questionando o nosso herói se por acaso ele tá precisando de um rifle de precisão, mas ele fica muito furioso, mencionando do porquê ele precisa dessas coisas, e segue brigando pro nosso herói, mencionando que ele não tá num shopping, que é simplesmente ele pedir e pronto. Então ele segue falando que ele tá oferecendo apenas essa arma curta, e a situação é muito simples, é só pegar ou largar. Mas é nesse momento que o irmão Lee entra na história. Ele fica lá tentando acalmar o seu chefinho. Ele segue falando que tudo isso tem um motivo. Então ele começa a inventar uma história. E esse cara sim é o rei do enrolation. Ele fala que tudo começou há 5 anos atrás. E o tempo se passa. E nesse momento o mafioso ficou todo furioso depois de escutar a história do irmão Lee. Ele segue falando que isso que aconteceu com o Prota é muito nojento. Nojento demais. Como assim ele teve 3 filhos e nenhum deles é filho biológico dele? Isso pra ele é o nojo completo. E o Protinha só pensando na dele que o irmão Lee inventou uma história muito exagerada. E assim o mafioso segue falando que ele vai arrumar um rifle pro Protinha. Só que isso vai demorar alguns dias. E o Protinha aceita, ele fica muito grato com o grandalhão. O mafioso rapidamente já ordena pro seu capanga pra ele conseguir um rifle de precisão e de preferência pra ele arrumar um semi-automático. E ainda segue falando pra ele arrumar um pouco mais de munição. E o Cabrinha só confirma. E assim, o irmão Lee segue falando pro Protinha, mostrando pra ele que ele iria fazer esse favor pro Protinha. E no filme seguinte, o Cabrinha estende a mão pro Prota, falando pra ele que aquela arma é um presente pro nosso herói. E mediante a isso, o Protinha só fica lá pensante. E assim, o Protinha chama a atenção do mafioso Liu. Ele segue falando sobre um colega ter dado uma dica pra ele. Ele menciona que devido ao clima anormal, é melhor estocar o máximo de suprimentos possível. O Sr. Liu olha um pouco estranho pro Protinha. E o nosso herói apenas calmo e posturado. O mafioso fica um pouco pensativo, mas ele menciona que entendeu o recado. E assim, o nosso herói já vai saindo desse lugar meio louco. Os dois seguem lá conversando do lado de fora, e o irmão Lee segue falando que o seu irmãozão tá de bom humor, e se ele tivesse pedido uma bazuca, ele teria conseguido. E assim, o Protinha segue agradecendo o irmão Lee, e segue falando que mais tarde ele vai comprar pra ele um monte de cigarro. Mas em resposta a isso, o Cabrinha fala que não precisa de cigarros, ele tá fazendo isso apenas para ajudar o nosso herói. E assim, o nosso herói segue pensando que nesse momento ele já tem recursos e armas o suficiente para garantir a sua sobrevivência nos primeiros dias do apocalipse. E nesse momento, ele só precisa praticar mais com as suas habilidades. Ele segue mencionando se ele conseguir resolver totalmente o problema da comida, a sua chance de sobrevivência vai aumentar drasticamente. Mas então, o Protinha simplesmente escorrega no gelo e cai com tudo no chão. O irmão Lee fica vendo essa cena e ele pergunta pro Protinha se ele tá bem, mas parece que o nosso herói acabou fraturando a sua perna. E parece que seu peito está quebrado, senhores. O Protinha segue oferecendo a chave do seu carro, perguntando pro irmão Lee se por acaso ele pode levá-lo no hospital. E o Cabrinha fica todo desconfortável, mencionando pro Protinha que ele não tem carteira de motorista. Mas ele segue mencionando que não tem problema, ele vai levar o Protinha arrastado até o hospital. Olha a cara do nosso herói, senhores. E é nesse momento que o Han Feng tem uma ideia. Ele menciona que ele vai pagar um táxi. E então eles chegam no hospital. E dentro desse hospital parece que os médicos estão trocando de turno. A médicazinha, ou enfermeira, ainda não sei o que ela é, ela segue pensando que a neve tá piorando rapidamente. E no filme seguinte ela recebe uma ligação. E parece que essa donzela é a enfermeira-chefe. E a pessoa que ligou pra ela segue falando que eles estão com emergência no saguão e precisam da ajuda dela lá embaixo. A novinha rapidamente fica de prontidão e fala que vai mandar pessoas pra lá pra ajudar também. O tempo se passa e o nosso herói tem a certeza. Ele fraturou um osso. O médicozinho segue lá olhando o raio-x do Prota e ele menciona que ele tá com fratura estável na sua tíbia direita. Ele menciona que ele vai imobilizar o membro e ele ficará em observação por algumas horas. E depois ele pode pegar medicamentos. O Protinha segue lá pensante e ele fica se achando muito azarado, já que isso vai acontecer justamente no início do apocalipse. O irmão Lee, vendo que o Protinha já tá sendo bem atendido, ele já segue falando que ele vai ter que resolver
resolver alguns problemas na rua, mas se ele precisar da sua ajuda, é só ligá-lo. E o Han Feng fala pra ele tomar cuidado na rua. E aquele ambiente caótico de hospital, o Pratian só fica pensando que devido à queda repentina da temperatura e à nevasca, os acidentes aumentaram e as macas foram levadas para fora da sala de emergência. O Pratian já fica lá meio perdido no meio daquela muvuca toda, e ele fica lá se questionando quando é que ele vai conseguir pegar os seus medicamentos e ir embora. E é desse momento que ele vê uma novinha passando, justamente a enfermeira-chefe. E olha só onde é que esse desgramado já tá olhando. Ah, mas rapaz. E a novinha fica lá trabalhando e ajudando os necessitados. E o Pratinha, como bom gado que ele já fica lá todo apaixonadinho. E ele fica achando ela muito incrível, já que mesmo ela sendo tão jovem, ela já foi promovida para enfermeira-chefe dali. Ele segue pensando que além de talentosa e estudiosa, ela também é muito bonita. Muito bonita. Que isso, Pratinha? Onde é que ele não tá olhando pra novinha, rapaz? Ele rapidamente vira o olhar e menciona que a novinha é só um pouco descuidada. E o véi safado também olhando para aquela direção, só que diferente do Prota, ele não virou o olhar e foi chamar a atenção da enfermeira. Rapidamente a enfermeirazinha chega lá perto do velhote e o desgranhento segue dizendo que a sua lombar tá doendo de repente. E no momento que a novinha ia chegar perto do velho desgramado, o urubu tava gravando a novinha, senhores. A novinha rapidamente se desculpa com o velhote e menciona que essas condições ela não pode fazer muita coisa. O que ele precisa é fazer uma radiografia para determinar a causa. E o velhote, na maldade, segue falando pra novinha olhar um pouco mais de perto e ele vai mostrar pra ela onde é que tá doendo. E então ele se levanta e fica lá mostrando onde é que tá doendo nele. O velho urubu, senhores. E a novinha fica um pouco sem jeito, sem saber se desvencilhar desse velho decrépito. E no momento que ele ia descendo as suas mãos, o Protinha detona a muleta no velhote. Ele rapidamente se desculpa com todo mundo. Ele menciona que é a primeira vez dele usando moleta e simplesmente escorregou. Ele não teve culpa que caiu na cara do velho desgramado. Ele pede desculpa por ter derrubado o celular do velho e então ele pega o aparelho. O velho já fica lá no pânico, mencionando pro Prota não mexer no seu celular. O Protinha olha o conteúdo do aparelho e em seguida ele só olha pra cara decrépita daquele velho e só segue pensando que o que ele tava imaginando realmente aconteceu. Eu não sei porque o Protinha tá mostrando pro velhote, mas ele segue falando, cochichando pro velhinho, mencionando que ele é muito corajoso em se atrever a assediar a própria enfermeira-chefe do hospital. E em seguida ele segue ameaçando o velho, mencionando que ele não quer que ele leve isso pra delegacia, é melhor ele sumir do hospital. E o velho fica fervendo de ódio. Ele ainda segue mencionando pro velhote que ele não vai devolver o seu celular. E ele menciona que da próxima vez que ele pegar o velho, ele vai deixar ele sem nenhum dente. O velhinho já fica tremendo na base, já que ele tá todo errado. E assim, o coroa sai correndo no meio da nevasca. E a enfermeirazinha fica completamente sem entender, já que pra ela o velhote tava com dor na lombar, mas simplesmente ele saiu correndo muito rápido. E o Prota vendo essa situação, ele fica sem acreditar, já que realmente existem pessoas ingênuas como ela. Em seguida o Protinha fala tudo o que aconteceu pra ela, e a novinha fica sem acreditar nessa história. Em seguida o Han Feng dá o aparelho do velhote pra ela, e menciona que ela pode formatar, ou então pode denunciar o velho pra polícia. Ainda segue falando pra ela ser mais cautelosa e não deixarem os outros se aproveitarem dela por oportunidades. Em seguida, a novinha agradece o Prota e ela fica um pouco sem entender, já que o pé do Prota era pra estar quebrado, não era? E o Prota é tão gado que ele tinha esquecido e foi só agora que ele sentiu a dor do seu pé. E então, o tempo se passa. A enfermeira-chefe já estava terminando de enfaixar o pé do nosso herói. E como plumas do orvalho, o Protinha tava todo apaixonadinho. E a novinha tava perguntando pro nosso herói se por acaso o pé dele ainda tá doendo. O Han Feng agradece pelo trabalho da enfermeira e menciona que ele já parou de doer. E a novinha menciona que é ela que tem que agradecer. E da próxima vez ela não vai deixar esses caras se safarem de novo. No filme seguinte aparece uma pessoa chamando a atenção da enfermeira-chefe. Enquanto ela vai indo em direção a essa pessoa, a enfermeira segue alertando pro nosso herói para ele lembrar de voltar no hospital daqui a uma semana para trocar o curativo.
E o Pratinha só agradece, mas ele sabe que dali a uma semana, certamente ele não vai poder voltar. E no dia seguinte, parece que o temporal de neve só aumentou. E às 7 da manhã, o jornal já tá troando, mencionando que eles estão trazendo um boletim de emergência matinal. E parece que todas as regiões do país estão enfrentando uma forte nevasca e uma queda de temperatura que só vai piorar em 24 horas. A repórter segue mencionando que, de acordo com relatos de correspondentes no exterior, a temperatura está caindo em todo o mundo. No Egito, em Dubai e até mesmo na região amazônica do Brasil. A repórter menciona que o governo da Coreia e de outros 46 países estão se dirigindo às Nações Unidas para discutirem a causa deste evento climático. E ela segue mencionando com palavras do governo que essa anomalia climática não deve demorar muito e é só algo passageiro. E ela segue pedindo aos cidadãos que fiquem atentos aos alertas meteorológicos locais e sigam as orientações do governo. E o Pratinha só fica assistindo essa cena no seu televisor gigantesco, onde a jornalista pede caridosamente para eles não entrarem em pânico e para eles não acreditarem em boatos e não estocarem suprimentos excessivamente. O Hanfeng só fica lá pensando que o governo sempre esconde a verdade, usando informações falsas para alcançar a população. E se certamente ele não tivesse perecido na vida passada, com certeza ele iria acreditar. Mas dessa vez o Pratinha tá preparado e ele tá com muitos suprimentos. A sua casa tá reforçada, equipamento de aquecimento e muito mais. E para ele tá tudo numa boa. Ele não precisa se preocupar em sobrevivência a curto prazo. E nesse momento o seu celular começa a zumbir. E ele percebe que é o grupo do seu bairro. Tá todo mundo lá preocupado sobre essa nevasca que caiu até no Egito. E até a novinha que traiu o Prota tava lá comentando, mencionando que a nevasca só tá aumentando. E ela acredita que a temperatura vai cair a menos 16 graus. E no meio dessas conversas todas, aparece uma pessoa com o nome de Marginal. Ele segue chamando a atenção de todo mundo do bairro. E ele segue mencionando que essa nevasca não é causada por condições meteorológicas, mas é alguma coisa dentro da Terra. O Marginal segue falando para eles se lembrarem, isto não é uma tempestade comum, e na realidade, um apocalipse glacial está chegando. O Pratinha fica vendo essas informações sobre esse apocalipse glacial. Ele fica sem entender e se questiona quem é essa pessoa, e como ele sabe sobre o fim do mundo. No próximo capítulo, o Pratinha tava lá analisando as conversas dessa pessoa misteriosa. E ele segue pensando que ele tem que tomar bastante cuidado com essa pessoa. E a galerinha lá ainda continua conversando e ficam lá querendo saber quem é que vai se juntar para tirar a neve da frente do condomínio. E nesse momento, o Manhwa dá uma idealização das redes sociais. E eu vou te contar, eu gostei dessa alusão, viu? Os cabinhas lá do condomínio já tava todo irritado, querendo saber se o gerente da propriedade vai aparecer ali para dar uma explicação. E parece que o gerente é esse gatinho aqui de bigode, que tá todo irritado. E a secretariazinha dele menciona que por causa da tempestade tá muito forte, eles não podem fazer muita coisa. E a multidão de moradores ficam tudo angustiadas. E com razão, né? Eles pagam uma taxa para esse proprietário. E mesmo assim o cara não pode resolver esses problemas, entre aspas, pequenos. Resumindo aqui, senhores, parece que todo mundo se juntou nesse grupo para discutir como é que eles vão lidar com a neve do lado de fora. E assim o tempo se passa. O Pratinha fica com raiva, né? Já que no meio dessa conversa toda, aquela mulher desgramada que traiu ele ainda ficou lá fazendo um monte de showzinho. E parece que ela não vai trabalhar na neve, senhores. E por falar no diabo, a novinha ainda manda mensagem pro Prota, perguntando o que ele tá fazendo nesses dias. E ela segue falando pro Prota que ele tinha mencionado pra ela que ia entrar em contato. E a desgramada menciona que até hoje ela tá esperando. A novinha segue falando pro nosso Protinha que quando ele vier ali, pra ele passar no supermercado e pegar algumas coisinhas pra ela. E ela manda uma fotinha pro Prota, mencionando que ela tá o esperando. O Protinha fica vendo essa arrumação dessa novinha, que mesmo estando muito frio, ela ainda tá usando roupas bem curtinhas pra tentar seduzir o nosso herói. E uma coisa é certa, essa novinha tá se esforçando bastante pra que ele atenda os seus caprichos. O Hanfeng segue pensando em uma forma de responder essa desgramada. E eu não sei o que foi que ele falou pra ela, mas a novinha ficou extremamente irritada. E assim o tempo se passa.
O nosso herói menciona que esse é o terceiro dia que começou a nevar, e a temperatura já despencou a menos 20 graus Celsius. Ele menciona que na fase inicial do apocalipse, ainda tinha sistema de aquecimento central, e também a internet ainda estava funcionando. E eu não sei não, viu, mas eu acho que o Protinha tava no Timo Club, cara. Como o Hanfeng tá de molho, a única coisa que ele pode fazer é assistir vídeos, mas é um vídeo de qualidade duvidosa. E mesmo assim, ele fica lá no tédio absurdo. Ele segue pensando que o maior problema do apocalipse é a solidão. E sem contar que o Proto ainda teve o azar de fraturar a sua perna. Ele segue pensando que um osso quebrado precisa pelo menos de alguns meses para ser curado. E a única coisa que ele pode fazer é ver vídeos e assistir série. E assim, o Protinha tava lá assistindo Grey's Anatomy. E parece que assistindo a série ele teve uma ideia. E assim, ele teve a brilhante ideia de usar o seu poder na sua perna. Então ele começa lá lapeando fogo no seu pé fraturado. E ele fica um bom tempo fazendo isso, até que ele se cansa. Depois dele falhar na sua cura da perna, ele fica um pouco cansado. E então ele despenca em um sono profundo. E nesse sono, ele começa a ter um sonho muito do louco. Simplesmente o caba tá montado em um bode. E assim, o Protinha segue lá no seu sonho multilouco, ainda montado em um bode raivoso. No filme seguinte, simplesmente o bode arremessa o Prota pra longe. E no seu sonho, mais uma vez ele fratura o seu pé e fica lá todo escapengado no chão. Um dos bodezinhos chega lá perto do Prota e dá uma lambidinha na ferida dele. Vai pra lá, cachorro nojento. No momento que o Prota espanta o bode, ele fica todo furioso. Então ele dá uma linguada desgramada na perna do Prota e puxa o seu membro pra cima. Em seguida, esse bode desgramado solta um poder misterioso na perna do Prota, bem parecido com aquela magia dele verde. E assim, o Protinha acorda no supetão. Ele fica todo assustado por esse sonho que ele acabou de ter. E então ele percebe uma coisa estranha. E aparentemente, senhores, a sua perna já está curada. Ele fica pensando se a luz verde pode curar automaticamente suas feridas quando ele tá dormindo. E o Hanfeng teve a ótima ideia de tentar fazer essa façanha novamente. E no momento que ele ia cortar toda a sua mão, ele parece que pensou um pouco e então cortou só a pontinha do seu dedo. Em seguida ele começou a irradiar sua mão com aquele fogo verde. E no meio desse processo parece que ele ficou bem satisfeito. E parece que o Protinha entendeu seu poder de cura. E assim o tempo se passa. Em paralelo a isso, os vizinhos do Prota tá lá trabalhando para tirar a neve da frente da sua casa. E nesse momento apareceu um personagem muito desgramado. Senhores, esse cara é a peste, viu? Ele segue lá parabenizando a todos por terem trabalhado duro nesse dia de neve. E ele fica lá se fazendo de bom moço, mencionando que até o senhorzinho trabalhou bastante. E esse senhorzinho é muito conhecido no condomínio, e o seu nome é Tio Liu. E em seguida é nos apresentado mais dois personagens. E como vocês podem ver, eles são irmãos gêmeos. Um é o Jin Tae e o outro é o Jin Tawao, eu sei lá. Esses caras aqui eu vou chamar de cabrinha, tanto faz, né? É gêmeo, tanto faz. No filme seguinte, uma novinha cai no chão e mais uma vez de perna aberta, tchê. E ora se não é a enfermeirazinha. Um dos gêmeos já vai lá tentar ajudar a novinha e fala pra ela tomar cuidado com o gelo no chão. E assim a novinha fala que tá tudo bem e agradece o irmão gêmeo. O cabrinha tenta ser rápido e ele se oferece pra ajudar a novinha a limpar a parte dela. Mas a novinha, que eu já vou dizendo que é do Prota, ela já vai dispensando o marmanjo e menciona que ela consegue se virar sozinha. E então o Manhwa nos leva mais uma vez pra aquele cabrinha que tava parabenizando a todos. Ele segue dizendo que a neve tá ficando mais pesada e que eles precisam parar por enquanto, já que a maioria vão fazer umas compras juntos. O velhote Liu segue falando por falar de compras. Ele ouviu uma história que nos últimos dias um morador do complexo parece estar se mudando o tempo todo, trazendo muitas coisas para sua casa em uma pequena caminhonete. O bom moço segue perguntando pro velhote se isso não é algo comum. Ele segue falando que talvez pode ser um novo morador, ou talvez eles estejam reforçando a casa recentemente. Em resposta a isso, o velhote menciona que ele avistou tanques de gás e também uma lareira. Para ele, isso nunca que seria uma mudança comum. Isso mais parece como se ele estivesse se preparando para o inverno. Eu diria que esse velho já tá desconfiado do nosso herói. Em seguida, os dois irmãos gêmeos seguem lá se apresentando pro tio Liu, mencionando que a estrada principal já tá liberada e que eles já podem sair
nesse momento. E nesse momento aparece um cara muito do estranho. Ele segue falando que ele ouviu alguém falando sobre preparativos para o inverno e que ele achou essa conversa muito interessante. Mas no filme seguinte, ele pega uma bolada de neve na cabeça. E parece que foi uma novinha que tá com essa bola de neve no cabrinha. E ela fica lá chamando ele de preguiçoso e chamando ele para trabalhar. E essa é a Liu Yan. O cabrinha segue todo furioso com a novinha, mencionando que ele não é preguiçoso coisa nenhuma, já que ele fez tanto o trabalho dela como o dele. O bom moço segue falando para os dois pararem de brigar e menciona que a estrada já tá limpa agora. E assim a enfermeirazinha segue falando para todos pararem de trabalhar, já que é melhor ele se preparar para ir junto no supermercado. E a maioria dos cabrinhos já vão fazendo sua lista de compra para não esquecerem nada. Nesse momento o Sr. Liu pergunta pro bom moço sobre o que ele acha dessa situação, se há alguma conexão entre o desastre natural. O cabrinha fica um pouco pensativo e ele segue falando pro velhote que ele não tá muito preocupado. E ele segue falando que certamente isso só deve ser uma tempestade de neve passageira e que logo logo vai passar. E nesse momento o cabrinha segue falando que mesmo que esse rumor que o velho Liu tinha falado sobre um cara guardando suprimentos, ele menciona que isso não é algo muito bom pro condomínio inteiro, já que essa pessoa anda monopolizando muitos suprimentos. Isso não faz o menor sentido, mas beleza. E o velhote fica todo sem jeito, e ele fala todo descontraído, mencionando que o bom moço tá certo. E assim, todos se preparam para fazer as suas compras mensais. E em paralelo a isso, o Protinha tá de boa na sua casa, um tédio absurdo, até que ele escuta uma pessoa batendo na sua porta. O Protinha se levanta e vai atender, já que ele conhece a voz da pessoa. O Protinha ainda segue meio sonolento e segue falando pro seu irmãozão. E é nesse momento que o irmão Lee trouxe a snipe do Prota. E ele segue falando que essa belezinha que ele tá carregando é uma semi-automática. O Lourinho segue falando que seu irmãozão pediu pra ele agradecer muito ao Prota, que por conta dele ele acabou estocando bastante suprimentos com antecedência. Mas do nada, o irmão Lee simplesmente muda toda a sua expressão. E o Protinha pergunta o que ele tem. Então ele menciona pro Prota se ele sabe alguma coisa sobre o suprimento do mercado do leste. Ele segue falando que nesse dia eles limparam a neve e foram comprar alguma coisa, mas chegando lá eles descobriram que o supermercado foi esvaziado durante a noite passada. O Protinha não sabe quem foi que fez isso, né? Mas ele já sabia dessa história. Mas para se fazer de bobo, ele demonstrou estranheza a essa informação. Mas então, os dois cabrinhos se despedem e o Protinha volta para sua casa aconchegante. O Protinha segue pensante e ele tenta idealizar como é que conseguiram silenciosamente pegar todos os suprimentos de um supermercado. Ele menciona que no passado, quando ele lia mangás, existiam pessoas com poderes que poderiam sugar todos os itens em um espaço alternativo. Igualmente aquela obra que você está ligado qual é, eu esqueci o nome dela. E nesse momento cai a ficha do nosso herói, já que ele tem poderes especial. Isso não impede de outra pessoa também ter tais poderes. E essa dúvida pairando sobre o ar, pro nosso herói é simplesmente perturbador. E assim, ele começa a estudar mais sobre os seus poderes. Porque se houver outra habilidade além de criar comida, aí ele vai ter uma estratégia mais elaborada. Ele segue mencionando que até esse momento, ele sabe que seu poder pode reagir com vários ingredientes para produzir vários efeitos. O único problema é que a taxa de sucesso é muito baixa. Ele menciona que com grão de soja, funciona uma vez a cada 10 tentativas, mas com uma carne, às vezes nem depois de dezenas de tentativas. E então o Protinha fica lá tentando entender do porquê isso acontece. Mas no filme seguinte, a soja simplesmente explodiu e virou aquele carvão misterioso. Mas nosso herói segue determinado. Ele menciona que esse dia ele precisa entender claramente os seus poderes. E então, o Protinha ficou o dia inteiro praticando as suas habilidades. E parece que ele estava todo escapengado. Mas em contrapartida, finalmente ele pegou um pequeno truque para poder utilizar essa habilidade. A energia dela não é constante, e é por isso que é um pouco incerto. Ele menciona que cada alimento requer um valor de energia correspondente. E parece que cada alimento tem um tempo limite para ele parar essa irradiação. Se ele for de mais ou então for de menos, simplesmente tudo vira carvão. Nesse momento, o Han Feng pensa que esses padrões parecem um pouco familiar para ele. Então ele percebe que é igual um jogo de dança online muito popular na década de 90. Ele segue pensando se ele acompanhar os valores de energia com uma direção. Cada segundo precisa de uma energia direcionada corretamente, até o momento dele acertar o ponto crítico no final. E então, o Protinha consegue adivinhar os padrões.
E como ele descobriu com a soja, ele já vai logo correndo para tentar com a carne. O único problema se falhar com a carne é que vira um líquido negro muito nojento. Já pensou se esse líquido fosse petróleo? O Prota ia estar bem de boa, viu? O Hanfeng segue pensando que o princípio deve ser o mesmo dos vegetais. Mas primeiro, ele precisa descobrir a energia certa com a carne. E certamente o tempo parece ser mais longo do que com os vegetais ou pratos principais. E toda vez que o Protinha falhava, aquele líquido preto nojento espalhava para todo lado. De novo, e de novo, e de novo. Ele fica enfurecido, já que a dificuldade aumentou drasticamente do vegetal para a carne. E o tempo continua passando. A cozinha do Prota estava um verdadeiro esgoto. E ele estava lá, ainda praticando e tentando entender a frequência certa da carne. E foi nesse momento que ele descobriu. E a carne ficou em um tamanho gigantesco. O Hanfeng fica muito feliz com a sua conquista, mas logo depois ele despenca e cai no chão de cansaço. Olha o tamanho da carne comparado a ele, senhores. Tu é doido, é grande demais. E mais uma vez, o tempo se passa. O Protinha lá estava vendo a televisão. E o noticiário estava apresentando, mencionando que esse era o terceiro dia da grande nevasca. E o país estava passando por uma nevasca que sempre acontecia a cada 100 anos. O noticiário segue falando que devido ao desastre da grande nevasca, o transporte, a eletricidade e as redes de todos os países estão começando a falhar. O jornalista pede encarecidamente para que as pessoas aguardem pacientemente pelas equipes de resgate para os reparos. E parece que os governos locais também estão enviando suprimentos para as áreas afetadas pelo desastre. O Protinha vendo o noticiário, ele sabe que é tudo como aconteceu na sua vida passada, e que várias áreas começaram a entrar em colapso. Logo em seguida, o telefone do Prota começa a soar. Ele vai lá ver quem é que tá mandando mensagem pra ele, mas então ele percebe que o grupo do bairro tá ficando muito barulhento. Ele vai lá ver pra ver qual é a origem dessa muvuca toda. O Protinha menciona que parece que todos viram as notícias, mas algumas pessoas ainda acreditam na espera do resgate, enquanto outras estão discutindo se vão se salvar ou então se escafeder-se dali. O velhotezinho segue perguntando pra todos se eles acreditam realmente o que tá dizendo as notícias. E olha só o avatar do velhote, rapaz. Ele segue falando no sentido sobre não acreditar nas grandes mídias, e principalmente sobre essa balela que acabou de passar pela manhã. Ele segue falando que até agora, eles não viram nenhum caminhão carregado de suprimentos de socorro, mas pelo contrário, ele ouviu dizer que muitos veículos blindados e tanques pesados estão indo para a cidade, e mediante essa informação, só há uma possibilidade. Certamente, uma guerra está prestes para começar. Os cabrinhos vendo a história do velhote, todo mundo já fica no pânico ferrado. Enquanto isso, o Protinha vendo essas notícias, ele não acha muito estranho, já que ele já ouviu esses rumores antes dele reencarnar. E nesse momento quem aparece é aquele bom moço. Ele segue falando se for mesmo verdade o que o tio Lu tá falando, então eles precisam tomar algumas medidas para se salvarem. Olha só ele aqui, numa espécie de ventilador quente. Rapaz, aqui a tecnologia é diferenciada. E ele segue falando que nesse momento alguns moradores do condomínio já estão ficando sem comida porque não estocaram o suficiente. E além disso, eles não sabem quando os suprimentos de emergências oficiais vão chegar. O bom moço segue falando que eles precisam se organizar por conta própria para ajudar os moradores que estão passando por dificuldades. Ele segue lá falando seu discurso de Salvador, mencionando que ele propõe que os outros moradores que têm comida suficiente em casa doem uma parte para apoiar os outros que estão passando muita dificuldade. E ele menciona que vai fazer a parte dele e simplesmente vai doar metade dos seus suprimentos. E ele menciona que quem precisar de comida é só ir lá no apartamento dele e que ele vai dar uma comida para as pessoas. Que isso, rapaz? E nesse momento, aquele cabrinha que tinha pegado uma bolada de neve na cabeça, ele segue fazendo um showzinho, mencionando que eles realmente precisam ajudar as pessoas que precisam de ajuda. Ficou um pouco redundante, né? Mas vida que segue. Ele só tá fazendo esse showzinho para jogar responsabilidade também para aquela novinha que traiu o Prota, a Ruína. E a novinha fica enfurecida, já que ela entende muito bem o que esse desgramado tá tentando fazer pra ela. E ela segue pensando que ele tá fazendo isso só porque ela não quis namorar com ele da última vez. Nesse momento a novinha segue falando que infelizmente ela também tá com comida faltando. E os gados já aparecem lá pra defender ela, né? Mencionando que a coitadinha não tem comida nem pra ela. E é melhor ele perguntar isso pra outras pessoas. Que bando de gado urubu, rapaz. E o cabrinha segue mencionando que ele não sabia disso. Ele só esperava que os vizinhos se unissem
conhecem. Ele menciona se não puder garantir uma verdadeira união, ele também não vai doar comida coisa nenhuma, já que ninguém quer ser feito de bobo. E no meio do grupo começa a aparecer alguns emocionados mencionando que vão doar, e aparecem muitas pessoas, senhores. Até doadores de roupa tá aparecendo. O bom moço segue falando que ele agradece muito a todos em nome dos moradores em dificuldade. Ele menciona que como tem muita gente, ele fala que é bom nomear alguns representantes para coordenar as doações. E aquilo ali é como se fosse um comitê de emergência temporário para gerenciar as doações. Eita, nome urubu, rapaz. O Brotinha vendo esse showzinho, ele só fica lá na dele, né? Já que ele lembra de tudo que aconteceu na sua vida passada. E isso simplesmente não passa de um truque para pegar os recursos dos outros moradores. E assim, chega no dia 19 de julho, o quinto dia do apocalipse, e a temperatura lá fora já caiu para menos 40 graus Celsius. O Prota menciona que o sistema de aquecimento já parou completamente por causa do clima extremo. E assim, todos estão tentando se aquecer de alguma forma para manter a temperatura corporal. E como bem antes da sua reencarnação, a situação só vai piorar. Isso menos na casa do Prota. Já o que não falta para ele é combustível e comida. O Brotinha tava lá jogando no seu videogame e a TV dele, rapaz, é tela curva. E senhores, parece que o Brotinha tá com PlayStation 5, né? Meu amigo. Nesse momento, o número desconhecido começa a ligar pro Brotinha. Ele fica lá perguntando se ele tá falando com o Han Feng, do apartamento 1801. O cabrinha segue mencionando que ele é responsável pelo bloco 8, e em 20 minutos eles vão começar a limpeza da estrada. E o cabrinho desconhecido segue mencionando para depois que ele terminar de limpar, ele tem que passar lá no subterrâneo para assinar a frequência. E o Han Feng só fica com raiva. Mas eu devo dizer, o cara foi burro. Ele simplesmente podia falar que tava com a perna quebrada, senhores. E o que ele faz? Ele vai pra lá, né? E agora todo mundo sabe que ele tá bom. Ele só segue pensando, feito burro, que por enquanto é melhor ele não brigar com os vizinhos, já que ele precisa minimizar a chance de descobrirem o seu esconderijo. Os carinhas que limparam no dia anterior ficam todos frustrados, já que na manhã seguinte já tava tudo lotado de neve. E um dos cabrinhos até menciona que ele nunca viu tanta neve na sua vida. Um dos cabrinhos que estavam organizando já chama a atenção do Prota, para ele ajudar os outros ali. Ele segue mencionando que eles vão empurrar juntos ali para terminar esse serviço logo. E no momento que eles abrem a porta, uma brisa congelante permeia o lugar. E todos ficam lá tremendo de frio. E a tempestade tá tão forte que os cabrinhos nem conseguem abrirem os olhos para verem direito. O Pratinha segue pensando que sair nesse tempo vai causar sérias queimaduras pelo seu corpo e certamente até pode matá-lo. Alguns cabrinhos lá atrás seguem mencionando que limpar a neve é impossível nesse momento e que isso é mais uma loucura completa. Mas então, uma pessoa menciona que vai limpar. E é simplesmente o irmão Lee. Ele segue lá todo marrento, chamando todo mundo de covarde. E o Protinha já tinha conhecido a voz do cara de longe e ele só pensa que poderia só ser o louco do irmão Lee mesmo pra falar isso. Os cabrinhos até tentam avisar pro irmão Lee pra ele não ser um demente lunático e cair dentro dessa neve. Mas então, o cabrinha simplesmente dá uma baforada desgramada no seu cigarro e pula com tudo na neve. O cara parece que quer tirar a neve com a mão. E assim ele entra dentro daquela neve toda. E como esperado, o desgramado simplesmente ficou preso e fica pedindo ajuda pros demais ali. Mas por sorte eles conseguem resgatar o irmão Lee e fecham a porta do saguão. O Protinha segue lá reanimando o loirinho e pergunta se por acaso ele tá bem. O Protinha aproveita a situação para dar uma ideia aos demais e eles irem pro subterrâneo registrar suas presenças desse dia. E ele menciona que quando a neve parar, eles vão encontrar uma solução para isso, já que nesse momento a neve já tá além das suas capacidades de limpar. E nesse momento quem aparece com a mesma ideia é simplesmente o bom moço, mencionando que eles vão esperar a neve parar para depois limparem. E ele já aproveita para falar que o estacionamento subterrâneo será o ponto de coleta de distribuição e também a de doação. E parece que foi só agora que ele descobriu que era esse carinha que liderou a formação desse comitê enganador. E ele segue lá falando suas frases de bom moço, agradecendo a todos ali. Ele segue falando que não esperava que tantos moradores estivessem dispostos a doar os seus recursos.
e segue mencionando que as generosas doações vão ajudar muitos os moradores com dificuldade. E mais uma vez ele agradece em nome deles. E os cabrinhos que doaram estão todos lá, né? Todo felizinho, já que eles estão tentando ajudar as pessoas com dificuldades. Até o velhinho, cara, que é até triste agora. O velhote segue falando que eles precisam se unir, e ele acredita que eles podem superar essa crise juntos. Enquanto isso, o Protinha só fica pensando que eles podem esperar, já que o desastre não vai parar logo, e certamente todos vão se arrepender. O irmão Lee tava lá morrendo de frio, e ele segue falando pro Protinha que ele já vai subir pra sua casa. E no frame seguinte, o Protinha observa uma pessoa, e é simplesmente a enfermeirazinha. Parece que todo mundo mora no condomínio do Prota, e parece que ela tava carregando uns objetos pesados ali. A novinha tava prestes pra derrubar tudo ali, e o nosso herói aparece no momento certo pra ajudar a novinha. Ela rapidamente agradece o nosso herói e fica toda coradinha. Ela reconhece o Protinha e pergunta como é que tá o pé dele, e ele todo nervosinho menciona que ele melhorou rapidamente daquele problema. Eu tô te falando, era só ele falar que tava com o pé quebrado, rapaz, mas é burro. No próximo capítulo, o Protinha tá todo bobão, falando pra enfermeira que ele sempre foi muito resistente desde pequeno, e por isso, machucados normais, em poucos dias ele já tava novinho em folha. E a novinha, vendo isso, ela fica um pouco sem reação, mas logo em seguida ela fica toda radiante, falando que isso é muito maneiro. E o Hanfeng, como é o gado dos gados, ele já se oferece para carregar o peso que a novinha tava carregando. Em resposta a isso, ela fala para deixar de boa, já que essas caixas são muito pesadas. Mas ele insiste para ela e menciona que ele é forte, e é para ela considerar isso como se fosse um agradecimento por ter ajudado ele no seu curativo do pé. A enfermeira fica um pouco sem jeito, mas já que ele tá insistindo, então ela deixa ele carregar. E no momento que ele pega todo o peso, ele vê que ali é muito pesado. O Protinha quase pra cair morto no chão, ele pergunta pra novinha sobre o que é que tem dentro dessas caixas. E ela responde calmamente que na realidade são alguns suprimentos médicos e doações. Mais uma vez ela fala que ela pode carregar isso sozinha, mesmo seu peso estando um pouco elevado. E o nosso herói, todo derretido pela enfermeira, ele menciona que não precisa, e isso tá de boa pra ele. Ela vem segue falando pra ele não se esforçar demais, já que a força dela é muito mais forte do que de muitos caras. O nosso herói fica impressionado e pergunta se ela é assim desde pequena. E assim, a novinha fala um pouco pausadamente, mencionando que não é bem assim. E na verdade, tem uma razão por trás disso tudo. O Hanfeng fica curioso, e a enfermeira fica tentando desconversar o que ela acabou de dizer ali. Mas ela menciona que aconteceu uma coisa, mas ela fala pra deixar quieto, já que nem ela consegue explicar direito. A enfermeira diz que nesses últimos dias a confusão foi tão grande que ela nem sabe direito qual é o seu nome. E assim o nosso herói se apresenta falando o seu nome. E em retribuição, a novinha fala que o seu nome é Jin Shue, e é um verdadeiro prazer conhecer o nosso herói. Em seguida ela pergunta o que ele faz da sua vida, e o Protinha menciona que ele ficou desempregado. Em resposta a isso, ela faz uma reação achando isso tudo muito incrível. E o Protinha fica sem entender por que ela ficou tão entusiasmada com isso. E nesse momento, um grandalhão peita na novinha, fazendo ela se desequilibrar e peitar no Prota. E eu nem preciso dizer que essa reação física o Protinha nem gostou. A novinha fica pedindo desculpa pro nosso herói, mas o nosso herói fala que tá tranquilo demais. E lá no fundinho ali conseguimos ver a Kengazinha da Silva. Ela simplesmente fica lá chamando a atenção do nosso herói e pergunta do porquê ele saiu sem avisar a ela. E rapidamente essa Kenga chega perto do Prota, encoxando ele. Ela rapidamente segue perguntando quem é essa que tá do lado dele, se por acaso é a sua amiga. E no filme seguinte, a enfermeirazinha fica tão constrangida que rapidamente pega as caixas da mão do Prota e menciona pra ele que ela já vai saindo pra deixar os dois conversarem com mais calma. E o Prota, como é um verdadeiro burrão, ele nem entende direito o que aconteceu ali. Assim, o nosso herói pergunta o que a Kengazinha da Silva tá fazendo ali. Em resposta a isso, ela menciona que veio buscar suprimentos. E ela segue mencionando pra ele que ele nem a avisou. Então ela ficou preocupada achando que algo tinha acontecido com ele. Nesse momento, o Protinha tenta mandar um enrolation
acham e menciona que ele já ia mandar mensagem pra ela nesse exato momento. Mas então a novinha tenta desmentir o nosso herói, falando que ele era todo animado conversando com aquela garota. Mas então ela vai direto ao ponto, perguntando pro nosso herói se por acaso tem comida na casa dele. Comida o bastante pra ele acabar dividindo um pouquinho com ela. E assim, o pratinha já fica com seus sorrisos de canto de boca. Ele segue falando que não tem muita comida, mas ele pode dividir um pouco com ela. Mas em seguida ele fala que ela nem respondeu às suas mensagens de uns dias atrás. E então ele chega no ataque, chamando a novinha para passar alguns dias na casa dele. Parece que o Butico entrou no jogo. A Kinga da Silva já fica suando frio e menciona pro nosso herói que ele achava que ele entendia a situação. Mas ela fala se ele quiser conversar com ela, é só chamar ela online mesmo. E assim, o nosso pratinha já tava virando as costas e menciona já que ela não quer, então ele vai embora. E essa é a reação da desgramada rejeitada. Mas então ela puxa o pratinha e fala pra ele esperar ela. Ela segue falando pro nosso herói que ele tá muito mudado. E ela segue mencionando que ela leva muito a sério esses negócios de sentimentos. Ela segue falando que ela não quer que ele pense que ela só tá com ele por causa do seu dinheiro. Então ela fala pra ele dar um pouco mais de tempo pra ela. E o nosso herói sabe muito bem fingir um gado, que ele já fica lá todo ofegante. Mas nos seus pensamentos, ele menciona que se ele não tivesse sido empacotado, certamente ele até acreditaria. Mas a única coisa que ele quer arrancar dessa mulher é essa cara falsa que ela possui, só para descobrir verdadeiramente quem é que tá por trás. Mas nesse momento nosso herói teve uma grande ideia. Ele vai fazer todos os seus passos até aquele momento fatídico. Só que dessa vez, ele vai esperar todo preparado para aniquilar a pessoa que acabou com a sua vida. E assim ele vai precisar investigar para saber a verdadeira identidade do rapaz que ajudou ela a empacotar ele. E no fim, ele só agradece a Kinguinha. Ele segue falando que vai esperar a resposta dela. E amanhã ele mesmo vai trazer a comida diretamente na sua casa. A novinha fica toda felizinha e fala pra ele que ele é muito incrível. E assim ela vai se despedindo dele, mencionando que ela vai ficar sempre online para conversar com ele. O pratinha agradece e fala pra ela entrar rapidamente na sua casa para não pegar um resfriado. E quando a ordinária vira o seu rosto, conseguimos ver a afeição abominável que ela esboça. Mas do lado de cá, o pratinha tá todo felizinho, já que certamente ele tá bolando alguma coisa. E assim, o tempo se passa. E no celular do Prota tem um monte de mensagens da Kinguinha da Silva. O celular dele vibrando demais, enquanto ele tá comendo uma comida muito gostosa. Ela segue falando que num frio desses não tem nada melhor do que uma comida quentinha, pra refrescar a alma. O Pratinha segue pensando que as várias experiências que ele fez nos últimos dias fez ele confirmar duas coisas. A primeira é que a carne não pode ser expandida ilimitadamente. E em segundo lugar, tal como a soja, a carne pode ser produzida sem limite. E assim, ele só pode comer metade dessa carne, já que ele utiliza a mesma para cultivar mais carne também. E a teoria é muito simples. O Pratinha faz um pedaço de bife, corta ele e assim cria outro. E o mesmo processo renderá mais carnes também. Ele segue mencionando que conduziu inúmeros testes, e tudo isso deu muito certo. O cara praticamente tem carne infinita. Ele segue pensando que não deve se preocupar por não ter nada para comer por um bom tempo. E assim, o tempo se passa. E parece que o repórter mais uma vez está mandando os relatórios do dia. Ele segue falando que esse dia, 2 de agosto, o 19º dia que teve o início da tempestade de neve. Ele menciona que agora ele está nas Ilhas Maldivas, que fica a 78 quilômetros do Equador. E menciona que a temperatura média ali está abaixo de menos 42 graus. E parece que a ilha foi quase completamente coberta pela neve. Até o oceano está congelado em uma velocidade em que pode ser visto a olhos humanos. E de acordo com os especialistas, a camada de gelo já atingiu 55 centímetros de profundidade. E segundo a mídia, a situação dos países próximos do Equador são bastante semelhante à deles. O Pratinha, vendo a reportagem, ele menciona consigo mesmo que a situação real é muito pior do que a mídia retrata. Mas então acontece uma explosão gigantesca perto da residência do nosso herói.
E no momento que ele abre a cortina da sua janela, ele vê o raio de explosão. Ele fica se perguntando o que exatamente está acontecendo por ali. E então, rapidamente ele vê um monte de helicópteros de guerra passando pela sua vizinhança. Ele rapidamente pega o seu celularzinho e fica lá tentando saber se a situação no exterior também causou pânico para os proprietários perto ali. E assim conseguimos ver que os proprietários estão todos no estacionamento do prédio, negociando bens necessários e alimentos. Mas também há muitos proprietários que se aproveitaram da oportunidade para se aproveitar dos outros, e levou vários conflitos. E o povo tá falando que o proprietário que distribui a comida tá tendo vários problemas para descer no estacionamento e distribuir a comida pro público. Ou será que isso tudo não passa de um migué? E enquanto isso, no estacionamento do prédio, o Protinho já desceu para se misturar no meio da multidão. Ele menciona que ali tá muito frio. E ele segue pensando se não fosse para coletar informações, ele nem teria descido ali. E assim, o Protinho fica andando naquele ambiente. Muitas pessoas irritadas e brigando uma com as outras. O nosso herói lembra que antes da sua reencarnação, houve uma rebelião nesse bairro. E se sua memória não estiver falha, essa confusão deve estar relacionada com todas essas pessoas. Mas o nosso herói acha um pouco confuso, já que os cabrinhas estão lá, realmente dando recursos para as outras pessoas, ao invés de enganar elas. Então ele fica se questionando sobre o que é que está acontecendo ali. E então, o seu primeiro plano é descobrir qual é a situação real daquele ambiente. E rondando o ambiente, ele percebe que o número de famílias enfrentando dificuldades são bem alto. E assim conseguimos ver um morador muito insatisfeito. Ele segue lá brigando com o comitê e menciona que ele doou um monte de alimentos e agora ele só tá recebendo essa mixaria para passar o dia. E a única resposta do cabrinha que tá lá dividindo tudo é que todos recebem uma quantia igual. E assim, o cabrinha já fica fedendo de raiva, mencionando pro chefe do comitê devolver tudo que ele doou. Mas então, o chefe do comitê pede desculpas, já que ele não pode devolver as coisas que já foram doadas. Ele segue mencionando que o desastre ainda está em andamento. E ele segue mencionando que espera muito que o cabrinha possa entender a situação que ele está passando nesse momento. Mas ele fala que quando tudo isso acabar, ele vai devolver tudo e ele vai ser recompensado. Mas o figurante não quer nem saber, já que ele nem sabe quando é que essa tempestade vai passar. Até mesmo porque pode demorar tanto tempo que ele pode ser até empacotado no meio do caminho. E assim, os outros cabrinhas que estão esperando a vez dele para receber um pouco de comida já começam a ficar extremamente irritado e menciona pro brigão já sair logo de lá, já que ele sabe muito bem que não pode ser devolvida as coisas que já foram doadas. E a senhorinha do lado do rapaz manda o cara sair logo de lá, já que ele pegou a sua comida, já que tem muitas pessoas famintas esperando a sua vez chegar. E assim a confusão começa a se generalizar. E o Protinha, vendo toda essa confusão, ele realmente entende o que o chefe do comitê tá fazendo, já que de fato os suprimentos do cara não podem ser devolvidos nessa situação atual. Mas o Protinha acha que toda essa situação ainda é muito vergonhosa. E assim, o irmãozão do Prota que tá do lado dele menciona em voz alta, falando que toda essa situação é muito vergonhosa. Parece que ele leu o pensamento do nosso herói. E assim, ele pergunta pro seu irmãozinho se não é verdade. E rapaz, o cara só tá pele e osso. O Protinha rapidamente cumprimenta o seu irmão e menciona que faz muito tempo que ele não o vê ali. E pergunta como é que ele tá. O Gabriel segue falando que ele não tá tão mal assim. Ele segue falando que tá apenas tremendo porque ele tá fraco e sem energia. E o Protinha responde meio sem graça, perguntando se chamar isso de não tão mal, tá certo. Mas então o coitado responde que não é uma boa ideia utilizar água para matar a sua fome. E ele fala isso enquanto seu estômago ronca demais. O Hanfeng fica surpreso com o relato do seu irmãozão e pergunta se por acaso os seus suprimentos acabaram. E o irmão Lee revela que ele estava querendo ajudar os vizinhos, e então ele doou a maior parte dos seus suprimentos pro comitê. E no final, o seu estoque de alimentos em casa acabou antes da tempestade de neve acabar. E ele revela que os recursos que o comitê está distribuindo pro público é muito pouco. Ele revela que teria guardado para si mesmo se soubesse que a situação ia ficar tão deplorável. Mas então, o nosso herói chama a atenção do irmão Lee. Ele segue falando pro cabrinha que ele pode fazer um favorzinho pra ele. E assim, o irmão Lee já fica de butuca bem interessado com o que o nosso herói tá querendo fazer. No filme
frame seguinte, ele fala pro Protinha que isso é muito simples, mas ele tá pedindo isso e ainda vai dar pra ele 4 pacotes de miojo e 2 salsichas. Mas então o Protinha fala pra ele não pensar muito nessas coisas, já que ele também não tem muito no seu estoque pessoal. Rapaz, o Pro tá mentindo pro cabrinha, velho. E aí é pesado, viu? Não vai pro céu, não. E assim, o irmão Lee percebe a boa ação do nosso herói. E ele fica lá em prantos, mencionando pro seu irmãozinho que ele só tá procurando uma desculpa pra dar comida pra ele. Ele segue falando todo melindroso, que ele não vai esquecer pelo resto da sua vida a boa ação que ele tá fazendo. E assim, o Han Feng menciona que não há necessidade dele fazer essas coisas, até mesmo porque eles são irmãos. E assim, o cabrinha fala pro nosso herói pra ele deixar isso com ele. E com certeza, o trabalho que foi designado a ele vai ser bem feito. E em resposta a isso, o nosso herói agradece e fala pra ele passar na sua casa mais tarde pra ele pegar a sua parte da comida. E o coitado tá tão desesperado que ele vai entrar na fila pra pegar a comida que o comitê tá distribuindo. Até mesmo porque ele não é bocó não. O Protinha segue pensando que agora, com o trabalho designado pro irmão Lee, ele não vai precisar mais descer pessoalmente para colher informações no futuro. E assim, ele se vira para voltar para sua casa. Ele parece estar até sorridente, mas o nosso herói menciona que ele tá um pouco triste pela situação do seu irmãozão. E nesse momento, uma pessoa grita o nome do Han Feng. E então, uma mão vem vindo com toda velocidade. E percebemos que a Kenguia da Silva deu-lhe uma bufetada na sua cara. E essa pancada foi tão louca que o Protinha ficou sem reação. Ela segue lá falando toda raivosa que o nosso herói decepcionou muito ela. A Kenga da Silva tá lá brigando com o Prota, perguntando por que ele não tá respondendo as mensagens dela. E parece que foi só nesse momento que o Protinha percebeu que ele acabou de levar um tapa. E assim ele já fica pensando que além das dívidas anteriores, ele vai também cobrar esse tapa que ela deu nele. Ele segue lá fervendo de ódio, pensando se essa Kenga acha que ele é um otário que aguenta tudo calado. E a Kenga da Silva segue perguntando se o Protinha tá surdo ou mudo, já que ele não tá falando nada. E assim, o Han Feng suspira e fica calmo novamente. Ela segue se desculpando pra novinha e fala pra ela que a situação é o seguinte: ele revela que acabou sendo roubado. Ele fala que deixou os suprimentos na sua porta, e quando ele foi pegar a chave, quando ele voltou lá pra ver, os suprimentos simplesmente tinha sumido. A novinha fica lá um pouco baforando de raiva e pergunta se por acaso ele procurou direito. E assim ele responde que procurou, mas acabou não encontrando nada por lá. A Kenga da Silva olha aflita pro nosso herói e pergunta se por acaso ele não tem mais suprimentos. O Han Feng, ainda baqueado com tapa, ele menciona que ele não come muito. Na realidade, ele só se alimenta uma vez por dia, e com isso só dá pra aguentar alguns dias. Mas a Kenga da Silva é tão Kenga que ela menciona que a situação dele ainda tá uma maravilha. E aí ela pergunta pra ele se por acaso ele não pode comer uma vez a cada 2 dias e dá metade dos seus suprimentos pra ela. O Protinha fica vendo aquela cara de pau e fica se perguntando como de acho é que ela tem coragem de falar uma coisa dessas pra alguém. Eu nem preciso dizer que o Han Feng ficou furioso, mas ele tem que manter a sua calma. E assim, ele concorda com o plano dela. Ela segue mencionando todo bobão, já que ele prometeu comida pra ela, e então ele vai dar comida pra ela. E assim, a Kenga da Silva fica toda felizinha. E ela pergunta pra ele se por acaso ele pode pegar sua comida agora. Em resposta a isso, o Protinha menciona que quando chegar à noite, ele vai organizar suas coisas direito. E então ele manda uma mensagem pra ela. E assim, a novinha já vai se despedindo e menciona que ela vai estar esperando por ele. E só pra manter o esquema, a Kenga da Silva revela pro Protinha voltar rapidamente pra sua casa, pra não pegar um resfriado. E assim, o Protinha fala que vai estar ansioso, esperando por ela. E então, o tempo se passa. E já tá quase dando 10 horas da noite. A Kenga da Silva mais uma vez encheu o celular do Prota de mensagens. E ela segue lá digitando e escrevendo mais. Só que ela tá com uma puta raiva. Literalmente, a puta ficou puta. Ela segue pensando furiosa sobre o que diacho o Han Feng tá fazendo, já que ele não tá respondendo as mensagens delas de novo, e muito menos atende a sua ligação. Ela segue pensando se por acaso ele não vai deixar ela na mão de novo. E nesse momento ela menciona que o elevador desse prédio acabou quebrando também. E como não tem outra escolha, ela vai ter que subir as escadas. Uma coisa horrenda que ela não queria fazer. E tudo isso culpa do Han Feng. Ela menciona se não fosse pelos suprimentos que ele prometeu a ela nunca que teria subido tudo isso. A novinha menciona que tá exausta e faz muito tempo que ela não come nada direito. E no frame seguinte, ela percebe que tá quase
quase chegando no andar do Hanfeng, até que a luz de emergência do prédio parou de funcionar. Nesse momento ela já começa a ficar um pouco apavorada, já que isso é um tremendo azar. E para piorar, um vulto lá de cima parece que jogou alguma coisa para cima dela. A única coisa que a novinha consegue ver é aquela sacola de lixo caindo em cima dela. E foi tão repentino que a novinha nem teve reação. E assim tudo se espatifa por lá. Uma mistura de farinha com uma gosma toda sinistra. Nesse momento, o Pratinha chega correndo pedindo desculpa para sua amiga. Ele menciona que ele estava dormindo, e quando ele viu a mensagem dela, ele pegou os suprimentos e saiu correndo para baixo. E como ele não esperava que a luz ia se apagar de repente, ele acabou se desequilibrando, e assim o seu saco de farinha saiu da sua mão. A novinha toda furiosa e suja, ela pergunta para ele se por acaso ele é um burro e não consegue fazer as coisas direito. Ela segue lá se limpando, mencionando que tudo isso é um grande nojo. Mas na perspectiva do nosso herói, ele fica só pensando que todo esse showzinho que acabou de acontecer foi feito exclusivamente para ela. No frame seguinte, o Pratinha menciona que esses são seus últimos suprimentos que sobraram. E quando a novinha abre a sacola, é um monte de alimentos apodrecidos e bolorados. Ela segue toda dos tremeliques, mencionando que tudo isso não passa de lixo. O nosso herói fica todo sem jeito, e ele menciona que ele estava economizando. E infelizmente só foi isso que ele conseguiu salvar. Ela tira um pedaço de um alimento que eu nem consigo identificar o que é. E ela menciona que tá tudo sujo, e pergunta pro Pratinha se isso dá pra comer. E assim o Pratinha fala, se ela não quiser, ela pode muito bem devolver isso pra ele. E então conseguimos ver essa cena patética dela guardando esse resto de comida pra si mesmo. Ela segue perguntando pro Pratinha quem foi que disse que ela não tá querendo isso. E o nosso herói só fica dando um olhar frio pra ela. E relembra que é assim que ele vê a sua deusa, uma mulher que ele tanto queria conquistar. E simplesmente ela foi reduzida a um lixo. Sem contar que ela é uma Kenga duas caras, né? Tem que botar isso também na balança. A novinha segue mencionando que a parte do alimento tá mofada, mas ela pode muito bem cortar com a faca, então vai ficar novinho em folha. E a novinha é tão danada que ela ainda pega da mão do prota a farinha que ele tava carregando. Ela segue toda felizinha, já que conseguiu salvar metade da farinha. E assim ela rapidamente vai saindo de fininho. O Pratinha só fica lá pensando consigo mesmo. E esses restos que ele tá dando pra ela, certamente vai fazer ela passar alguns dias no banheiro. E sem contar que tá um frio do caramba, certamente ela vai ficar um bom tempo sem banhar. E a coitada vai ficar toda judiada, cheia de farinha no seu corpo. Então, o Pratinha sai andando calmamente pra sua casa, até que ele percebe que tem uma pessoa observando ele. O Hanfeng se esconde e fica de butuca esperando esse indivíduo aparecer. E no momento que ele dá as caras, o Pratinha dá o pulo do gato e pega o vilão. E quando ele tá prestes pra dar um murrão no indivíduo, ele percebe que aquilo é uma menina. Em seguida, o Pratinha fica perguntando pra novinha do porquê ela tá seguindo ele. E pergunta qual é as suas intenções. Mas então, a novinha só fica lá olhando pro nosso herói, sem esboçar e sem falar nada. Ele segue pensando e ele percebe que essa garota não vai falar nada. Então ele ameaça de tirar as roupas dela e deixar ela como ela veio ao mundo. E mais uma vez ela não esboça nada. A Pratinha fica pensando, e obviamente era uma brincadeira. Ele se levanta calmamente e fala pra ela, já que ela não vai falar, então dessa vez ele vai deixar ela em paz. Ele rapidamente fala pra ela ir pra sua casa e parar de fazer palhaçadas assim com as outras pessoas. Mas então ele sente uma coisa estranha e parece que a novinha tá puxando ele. Ele rapidamente pergunta o que ela tá querendo e já fala irritado pra ela parar de olhar pra ele desse jeito. Mas então a novinha aponta pra uma direção e puxa ele, querendo dizer pra ele seguir ela. Eles chegam na casa da novinha e então o Pratinha fica sem acreditar. E parece que a casa dela tem muitos suprimentos. Ele pergunta pra ela se por acaso foi ela que preparou tudo aquilo. E ela confirma. Finalmente ela respondeu. O Hanfeng pergunta pra ela se por acaso ela sabia que iria rolar uma nevasca. E mais uma vez ela confirma. Ela menciona que o resultado de tudo foi uma nova era do gelo. E isso simplesmente foi porque falaram no grupo. Eu já tava pensando que foi ela que tinha falado no grupo daquela vez, mas eu acho que é outra pessoa. O Pratinha fica um pouco sem jeito, então ele pergunta que ela trouxe ele ali não foi só pra mostrar a casa dela pra ele. E mais uma vez a novinha aponta pra uma direção, um lugar cheio de painel
painel de TV. E nele tava mostrando todas as vezes que o Protinha tava pegando suprimentos para sua casa. O Protinha se vira um pouco agoniado, me espravejando para ela se ela tava espionando ele todo esse tempo. E a novinha, tirando toda a sua roupa, confirma. O Protinha fica sem acreditar, percebendo que a bicha não bate bem da cabeça. Então ele começa a brigar com ela, querendo saber do porquê de acha ela tá tirando toda a sua roupa desse jeito. E a novinha só fala que tá com calor. Mas o nosso herói menciona que não era isso que ele queria dizer. Ele segue brigando pra ela se vestir novamente. E assim o tempo passa e tudo fica tranquilo. O Protinha segue perguntando se por acaso ela começou a vigiar ele por causa das suas ações antes da nevasca. E assim ela confirma. E ele segue perguntando se a principal razão dela ter vigiado ele foi pra confirmar se ele tem uma chance de trabalhar junto com ela. E mais uma vez ele pergunta que qual é esse tipo de cooperação que ela tá desejando. E então a novinha chega perto dele, passando a mão no lugar pouco conveniente. Mas então é revelado que ela queria saber o funcionamento desse gerador aqui. Ela fala pra ele ensinar ela como utilizar um gerador. E da forma seguinte, o Protinha já botou o gerador pra funcionar. E pergunta pra ela se por acaso ela já entendeu tudo. O Protinha segue falando pra novinha outra coisa que ele vai mostrar pra ela. Ele ensina a mexer em alguns circuitos, mostrando pra ela como é que se aquece a água e avisando pra ela não deixar a válvula aberta depois de utilizar. O nosso herói abre a geladeira da novinha e tá tudo uma bagunça. Ela nem tira as coisas de dentro da caixa e já começa a brigar com a novinha, mencionando pra ela que não é desse jeito que se guarda as coisas. Em seguida ele tá trocando o botijão de gás e menciona pra ela tomar muito cuidado com o fogo. E quando ele tá fazendo uma comida gostosa, ele fala pra ela que com gás suficiente a chama fica muito maior e assim a comida fica bem mais gostosa. O cara tá até ensinando ela a fazer arroz, senhores. E então o Protinha termina a comida e fica tudo ali com aparência bem gostosa. Ele segue falando pra ele se servir enquanto tá quente. E quando o Protinha menos espera, ele já tá irritado, percebendo que ele acabou de virar uma babá. Ele menciona pra novinha que a capacidade dela de se cuidar é uma verdadeira vergonha. Em seguida ele segue pensando que tá muito cansado. E assim ele fala pra novinha que depois dele comer ali, ele vai pra sua casa. Mas quando ele dá conta, a novinha simplesmente caiu no sono. E o Protinha, percebendo isso, ele fica todo sem jeito. E então ele agasalha a coitada num canto e vai saindo injuriado pra sua casa, já que parece que ele ficou o dia todo cuidando de uma criança. E assim o tempo se passa. E quando o dia tava pra amanhecer, parece que bateram na porta do nosso herói. E era justamente a novinha. Parece que ela tava presenteando ele com algumas coisas, que eu não sei bem dizer o que é isso. O nosso herói pergunta o que ela tá querendo com ele. E então ela menciona que quer saber de novo como é que utiliza o gerador. E depois de um tempo de contato, ele percebeu que a menina que mora no andar de cima é um caso perdido quando se trata de cuidar da sua própria vida. Ele menciona que ela falta com muitos conhecimentos básicos e parece que ela realmente quer aprender sobre a vida, porque todo dia ela chama o nosso herói para ajudar ela com a sua casa. E a novinha tava lá preparando o arroz e parece que não ficou muito bonito não. O Protinha fica pensando que a habilidade de cozinha dela é um horror. E parece que mesmo queimado, os caras estão comendo do mesmo jeito. E ele revela que se fosse uma outra época, nem cachorro comeria isso. Depois de tanto tempo convivendo com a novinha, o Prota nunca perguntou o nome. E assim, ele menciona pra ela qual é o seu verdadeiro nome. A novinha menciona que o seu nome é Vang Zenia. E eu não sei porque o Protinha mandou ela esquecer o que ele acabou de perguntar. E em paralelo a isso, no saguão tá um caos completo. Parece que as pessoas estão tentando pegar suas comidas de volta. E assim, a briga tá completamente generalizada, com pessoas brigando e correndo atrás de suprimentos. E parece que acabou o vídeo mais uma vez. Senhores, se você assistiu até o final, eu acredito que você gosta do jeito que eu faço esses vídeos, né? E se você tá começando a gostar, saiba que eu tô me esforçando para melhorar cada vez mais. E se você estiver interessado em fortalecer esse canal, considere virar membro, senhores. Ou então fazer qualquer doação no Pix, eu ficaria muito animado. No mais, se você não tem condição de fazer isso, não tem problema, cara. A sua visibilidade e o seu comentário é muito bom, é muito perfeito. E é por isso que eu agradeço a todos vocês. E no mais, fique com Deus, que é a base de tudo. E tchau, tchau, senhores.